Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Ano 2020 complexo, em que toda a sociedade teve que se moldar, se adaptar violentamente a um processo tecnológico que não estava sendo previsto, principalmente dentro da cotidianeidade educacional. O Covid-19 trouxe toda essa manifestação de imprevisibilidade, de ações, de contextualizações inesperadas. Enfim, o que foi desenvolvido, contextualizado, assimilado nesse ano de 2020 para o corpo docente, para os discentes, para os professores e para os alunos, enfim, para a sociedade. 2020 foi o ano mais importante da nossa sociedade contemporânea. 2020 foi o período em que mais aprendemos. O processo de ensino-aprendizagem se direcionou para o processo de higienização, para o processo de socialização familiar, para o processo de encontro com aqueles pares que fazem parte da nossa cotidianeidade e nós não conhecemos em plenitude, que são os nossos familiares. Esse período de quarentena foi extremamente importante para as crianças, para os adultos. Você acha que em 2020 o seu filho perdeu conteúdo? O que é o conteúdo curricular? O seu filho nesse período de quarentena aprendeu muito sim, com o isolamento, com a higienização, e percebeu o quanto a raça humana é fragilizada. E o professor, o que o professor aprendeu? De uma hora para outra, ele veio perceber o quanto as suas ações pedagógicas e o seu cotidiano pode ser fragilizado para o sistema. Tivemos que entrar numa onda de atividade motora, remota, acelerada. O sistema não deu tempo para respirar e algumas pessoas foram penalizadas por não estarem preparadas para esse boom tecnológico que já faz parte do nosso cotidiano. Houve simplesmente um momento de muito hibridismo dentro do processo educacional e dentro da sociedade. De uma hora para outra, pessoas que não tinham o hábito de tomar banho começaram a tomar banho. Eu tenho colegas professores que falaram para mim ontem: olha, eu geralmente chegava em casa morto de cansaço, porque eu trabalhava de manhã, de tarde à noite e não tomava banho, ia direto para casa, para a cama dormir. E ele falou: depois do corona, eu vou direto para casa tomar banho. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tomar banho. Enfim, o processo de higienização mudou na nossa sociedade. Também mudou o encontro com a higienização, o encontro com a água. Num momento de um momento tão complexo na nossa humanidade, a água virou um instrumento extremamente importante para lavar as mãos, para a nossa higienização. Ou melhor, a água ficou em segundo plano. Começa a se colocar o álcool em gel como se fosse a coisa mais importante. Mas eu até entendo que o álcool em gel seja a coisa mais importante, sim, porque nós não temos água no nosso planeta. Vivemos recentemente uma seca que foi cruel. Enfim, a higienização vai ser em álcool e gel, sim, durante um bom tempo. Não por chiqueza, porque somos chiques, porque não temos água suficiente para lavar as mãos todo dia. Isso no cotidiano escolar vai ser mais complexo, porque como eu já disse num vídeo anterior, o álcool em gel dentro de uma escola pode servir de arma, pode pegar fogo para matar alguém de propósito e isso vai ficar por isso mesmo. Enfim, 2020 foi um ano de encontro com os nossos seios, com os nossos rancores. Nós não estávamos preparados. As famílias começaram a perceber quem são os seus pares. O número de divórcio nesse período de 2020 provavelmente vai aumentar muito, porque as pessoas se descobriram, porque de perto ninguém presta, não é verdade? De perto todo mundo percebe os odores, os fedores, os rancores aparecem, principalmente quando vocês vivenciam esse dia a dia tão inflamado. Até mesmo no ambiente familiar, você começa a perceber quem é o outro. E dentro desse ambiente familiar,
a raiva com o outro é muito maior do que com o desconhecido. Enfim, 2020 foi um ano de desgaste em que os idosos ficaram em evidência, a doença que mataria os idosos, a doença que mataria os obesos. E a higienização foi a palavra triunfo do nosso cotidiano. O ambiente escolar também virou um espaço de reavaliação. E ainda estamos avaliando muita coisa. Como voltaremos à prática cotidiana dentro da escola? Como é que vai ser a sala de aula para alunos do 1º ou 5º ano? Enfim, ao meu ver, 2020 não foi um ano perdido, foi um ano de reflexão. Quantas vezes em sala de aula o professor para ter um diálogo, uma conversa dialógica, falando sobre o tempo, sobre as relações. E nessa conversa se aprende muito mais do que o conteúdo estipulado pelo currículo nacional. Enfim, aprendemos muito em 2020. Aprendemos quem realmente nós somos. E eu acho que devemos prestar mais atenção em nossas ações. Quem você é. Se descobriu no período de quarentena, descobriu quem é a sua família nesse período de quarentena. Enfim, 2020 foi o ano de descobertas. Eu penso que os professores nessa volta vão ser os mais sofridos e o sistema deve tratá-los com mais respeitabilidade. O professor já ganha mal, o professor já sofre muito e nós precisamos voltar com mais segurança, com mais garantias, com mais política destinada para essa retomada. Até agora eu não vejo nenhuma política de retomada ao cotidiano. Como é que vai ser, como é que vai ficar esse processo? Nós precisamos pensar nessa volta. E essa volta não é apenas voltar, essa volta vai fazer parte do nosso cotidiano, da nossa existência. Sabemos que somos fragilizados, sabemos que vivemos num espaço infinitamente perigoso. Os vírus estão espalhados por aí. E é óbvio que essa pandemia não vai ser a única. Teremos outras pandemias e que o processo de higienização, o álcool em gel e as máscaras sejam preservados na nossa vida e que você, quando estiver em um espaço aglomerado, use o álcool em gel. Quando você estiver num evento, não vá pegar o biscoitinho com a sua mão, porque você não lavou, é constrangedor. Enfim, mudaremos nossos hábitos, seremos felizes, seremos alegres, lutaremos por nossa sobrevivência. 2020, ano de análise. 2020, ano de conhecer o outro, das inflamações, dos sofrimentos, das angústias e de aprender muito. O currículo não é tudo na vida do ser humano. O A, B, C, D não é tudo. O 2 mais 2 não é tudo. O que é tudo? O que é tudo é conviver, saber onde nós estamos e para que e por que estamos aqui nesse planeta. E por que nós estamos aqui? Sobreviveremos muito mais e nos prepararemos para outros vírus, outras pandemias que farão parte da nossa existência. Obrigado, meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui do Estado do Espírito Santo. Até mais ver.